4 homens armados e mascarados invadem a Eastern Shore Credit Union numa tranquila manhã de terça-feira. Os clientes se jogam no chão, o terror se espalhando enquanto as armas passam por cima de suas cabeças. Entre eles, uma mulher de cardigã simples permanece impossivelmente calma. Seus olhos acompanham cada movimento com uma precisão que nenhuma pessoa comum deveria possuir. Quando uma criança pequena vira alvo, algo muda em sua postura. A transformação acontece em segundos. Os assaltantes não viram aquilo chegando. Ninguém viu. A Eastern Shore Credit Union funcionava como um relógio nas manhãs de terça-feira. Um ritmo previsível de madrugadores fazendo depósitos antes do trabalho, aposentados evitando a correria do meio-dia e pequenos empresários convertendo o lucro do fim de semana em registros oficiais. O prédio em si era sem graça. Paredes bege, pôsteres motivacionais sobre economizar para o futuro, expositores promovendo empréstimos imobiliários com juros baixos. A segurança consistia em algumas câmeras e no veterano oficial Phelps, cujo coldre vivia mal afivelado, apesar de seus 20 anos de serviço. Ren Ashford entrou na fila às 9h17. Apenas mais uma cliente, de jeans desbotado e um cardigã azul marinho que já vira dias melhores. O cabelo castanho preso num rabo de cavalo prático e uma bolsa carteiro de couro gasto no ombro. Nada em sua aparência chamava a atenção ou sugeria que ela fosse algo além do que seu comprovante de depósito indicava. Proprietária da Ashford Landscape Design. A fila dos caixas avançava devagar. Uma mãe penava com os formulários de depósito enquanto o filho pequeno se remexia impaciente em seus braços. Um casal de idosos cochichava, debatendo em qual conta deveriam depositar a aposentadoria. Um operário, de botas empoeiradas, consultava o relógio repetidas vezes, claramente atrasado para o turno. Vários profissionais, absortos no celular, mal erguiam os olhos conforme a fila andava. Os olhos de Ren percorreram a sala, um varrido casual que poderia parecer ocioso, mas que mapeava cada saída, cada pessoa, cada variável em potencial. O movimento era tão natural, tão entranhado, que nem ela parecia se dar conta de que o fazia. Quando chegou ao balcão, Leora, a caixa, a cumprimentou com simpatia treinada. "Bom dia! Em que posso ajudar?" "Só um depósito, por favor", disse Ren, deslizando o cheque pelo balcão. Sua voz era baixa, agradável, porém esquecível. "Na conta da sua empresa?" perguntou Leora, digitando no computador. Ren assentiu. "O paisagismo está aquecendo agora que a primavera chegou." "Imagino", disse Leora, fazendo aquele tipo de conversa fiada que caixas aperfeiçoam com anos de atendimento. "Todo mundo quer o jardim bonito." Enquanto Leora processava na operação, Ren notou o oficial Phelps cochilando na cadeira perto da entrada, com o fecho do coldre solto como sempre. Resistiu ao impulso de ir até lá e ajeitá-lo. O celular vibrou no bolso. Ao olhar, ela viu uma mensagem do Dr. Alvarez surgir na tela. "Você faltou às 2 últimas sessões. Progresso depende de consistência." O maxilar de Ren enrijeceu quase imperceptivelmente antes que ela guardasse o telefone sem responder. A terapia fora obrigatória depois de tudo o que acontecera, mas 5 anos lhe pareciam exagero. "Aqui está o seu recibo, senhorita Ashford", disse Leora, empurrando o papel. Ren sorriu educadamente. "Obrigada." Ela acabara de se virar quando as portas de vidro arrombaram. 4 figuras mascaradas, em roupas táticas escuras, entraram com precisão treinada, movendo-se em formação. A líder disparou um único tiro para o teto. O som reverberou pelo saguão subitamente silencioso. Todo mundo no chão agora. Celulares à frente. Vai correr tudo bem se cooperarem. Os clientes se jogaram de imediato, alguns gritando de pavor. O alarme do banco começou a uivar, mas o oficial Phelps já tinha sido desarmado e forçado ao chão, confuso e apavorado. Ren se abaixou junto dos outros, mas algo mudou em sua expressão.
Um lampejo de avaliação cruzou-lhe o rosto, antes que ela assumisse deliberadamente a mesma postura assustada dos demais. Sua respiração permaneceu estável enquanto os outros arquejavam e soluçavam. Os assaltantes se moviam com eficiência militar. Cada um tinha uma função, posições mantidas com disciplina treinada. O líder, alto, de presença dominante, controlava o ambiente, patrulhando entre grupos de reféns. Wren o designou mentalmente como Vance. O segundo, magro, em constante movimento, vigiava a porta. Tyrell. A terceira, de porte feminino pelo biotipo, esvaziava as gavetas de dinheiro com precisão metódica. Kestrel. O quarto, largo de ombros e silencioso, empurrara o gerente do banco rumo ao cofre. Decker. Mãos onde eu possa ver. Nada de heróis hoje, bradou Vance, a voz modificada sem trair emoção. Ao deitar de bruços, Wren se posicionou de modo a manter linhas de visão para todas as saídas, a bochecha contra o frio do piso. Quando Kestrel começou a amarrar os reféns com abraçadeiras plásticas, Wren flexionou os punhos no instante exato, criando uma folga que passaria despercebida, mas poderia ser crucial. Ao lado dela, um senhor com um broche de veterano na lapela começou a respirar com dificuldade, empalidecendo e levando a mão ao peito. Problema cardíaco, avaliou Wren de imediato. O estresse estava desencadeando angina, ou algo pior. Fique comigo, sussurrou, baixa o bastante para os assaltantes não notarem. Inspire contando até 4, segure, expire em 7. Concentre-se na minha voz. Os olhos assustados do homem se fixaram nos dela enquanto ela o guiava pelo padrão respiratório. Onde você aprendeu isso? Murmurou ele, a respiração aos poucos estabilizando. Curso de primeiros socorros, mentiu Wren com suavidade, sem interromper o rastreio constante da posição de cada assaltante. Decker voltou da área do cofre, empurrando o gerente rudemente ao chão. O temporizador não abre por mais 1 hora, informou a Vance. A postura de Vance enrijeceu levemente. Isso não estava na inteligência. A breve troca confirmou o que Wren já intuía. Não eram criminosos amadores. Os movimentos, a comunicação, as táticas sugeriam formação militar ou policial. Haviam coletado inteligência, planejado a abordagem e se moviam com a eficiência coordenada de uma unidade tática. Algo não fechava. Um banco daquele porte não justificava uma equipe tão profissional. A relação risco-recompensa não batia. O filho pequeno da jovem mãe, sufocado pela tensão que enchia o ambiente, começou a chorar inconsolável. A mãe o apertou, tentando acalmá-lo com palavras suaves, que se tornavam mais aflitas à medida que a atenção dos assaltantes se voltava para eles. Cala a boca com esse moleque, ordenou Vance, a voz dura. Eu estou tentando, implorou a mãe, embalando a criança. Ele está com medo. Vance se aproximou, arma em punho. Tente mais. O rosto da mãe esvaziou de cor ao se encolher protegendo o filho. Um caixa fez um movimento brusco, talvez para ajudar, e Kestrel de imediato apontou a arma para ele. Não se mexa, advertiu, o dedo apertando o gatilho. A tensão no saguão atingiu o ponto de ruptura quando Vance mirou a dupla. 10 segundos, disse ele, apontando diretamente para o bebê. E eu resolvo o problema. Algo mudou no semblante de Wren. Seu padrão respiratório alterou de súbito, tornando-se mais profundo, mais controlado. Os olhos travaram em pontos específicos no corpo de cada assaltante. Garganta, articulações, mãos armadas, mapeando vulnerabilidades com precisão treinada. As mãos abriram e fecharam uma vez, como testando a prontidão. A mãe chorava, apertando o filho, tentando desesperadamente calá-lo. O senhor ao lado de Wren voltou a ter dificuldade para respirar. O oficial Phelps fechou os olhos, incapaz de assistir ao que poderia acontecer em seguida. Vance começou a contagem regressiva.
10, 9, 8. Os músculos de Ren se enroscaram, prontos. Sua mente calculou trajetórias, posições, probabilidades. Uma matriz de avaliação de ameaça formada por milhares de horas de treino e combate. 7, 6. Ela teria apenas segundos. 4 oponentes armados. 17 civis. Múltiplos potenciais feridos se calculasse errado. 5, 4. Uma gota de suor desceu pela têmpora de Ren. Não de medo, mas do foco intenso que estreitava seu mundo para aquele instante. Aqueles cálculos. 3. A súplica da mãe virou prece silenciosa. A criança seguia aos prantos, alheia ao perigo. 2. Ren tomou sua decisão. 1. O mundo desacelerou enquanto Ren Ashford, paisagista, desaparecia. Em seu lugar, emergiu uma arma forjada por anos do treinamento operacional mais rigoroso da Terra. Precisa, controlada e absolutamente letal. Ninguém no banco imaginava que suas vidas estavam prestes a mudar para sempre. Muito menos os 4 homens mascarados que, sem querer, haviam despertado algo adormecido por anos. Algo impossível de esconder outra vez. 7 segundos. Era tudo de que ela precisava. O dedo de Vance apertava o gatilho mirando o bebê chorando. 1. O que aconteceu a seguir foi tão rápido que a maioria das testemunhas depois daria relatos divergentes aos investigadores. Suas memórias captaram apenas fragmentos de movimento, momentos desconexos de ação, fluidos e precisos demais para compreender por completo. 7 segundos. Foi o bastante. No primeiro segundo, Ren já estava em movimento. Desenrolou-se do chão com velocidade impossível, fechando a distância até Kestrel, antes que alguém registrasse a ação. A mão direita executou um golpe de ângulo exato no punho de Kestrel, provocando uma resposta nervosa involuntária que fez os dedos soltarem a arma. Ao mesmo tempo, a mão esquerda de Ren segurou a arma e redirecionou sua mira para o piso. O desarme foi tão limpo, tão eficiente, que Kestrel mal percebeu o que ocorrera antes de Ren já estar passando por ela. No segundo e no terceiro segundos, Ren usou a confusão momentânea de Kestrel para se lançar contra Vance, que só então começou a registrar um movimento na visão periférica. Sua reação tardia lhe custou tudo. Antes que pudesse girar por completo, Ren golpeou com precisão cirúrgica a junção onde o pescoço encontra o ombro, um feixe de nervos que, comprimido com a pressão exata, causa disfunção motora imediata. Vance ruiu, o sistema nervoso temporariamente curto-circuitado pelo golpe especializado. A arma tilintou no chão enquanto o corpo o seguia. O quarto segundo trouxe Tyrell à equação. Ao contrário dos colegas, ele teve aqueles preciosos instantes a mais para reconhecer a ameaça. Abriu fogo da posição junto à porta. A maioria congelaria ou entraria em pânico ao som dos disparos. Ren não. Ela se lançou ao solo e rolou, usando o corpo imobilizado de Vance como escudo, enquanto, simultaneamente, apanhava a arma caída dele. Ao emergir da rolagem, sua postura mudou para uma guarda de combate de manual. No quinto segundo, Ren revidou com precisão assombrosa. Um único tiro que atingiu a articulação do ombro de Tyrell com exatidão matemática. O impacto não foi aleatório. Foi calculado para neutralizar sem matar, cortando a mobilidade do braço dominante e evitando dano arterial que causaria hemorragia fatal. Tyrell gritou ao tombar contra a porta. Sua arma disparou mais uma vez no teto antes de cair. O sexto segundo pertenceu a Decker, que avançou da área do cofre com uma faca tática, o rosto deformado de raiva sob a máscara. Qualquer outro teria respondido força letal com força letal. Ren escolheu diferente. Girou, executando uma manobra de contra-ataque complexa que redirecionou o impulso dele, enquanto aplicava pressão direcionada na articulação do cotovelo. O movimento terminou com um estalo audível quando o ombro de Decker saiu do lugar de forma limpa. A faca escorregou de dedo sem força para a mão à espera de Ren. O sétimo segundo trouxe silêncio. 4 assaltantes armados,
todos neutralizados. O ambiente permaneceu congelado em descrença atônita. Vários reféns nem haviam tido tempo de processar que não estavam mais em perigo. A transformação testemunhada desafiava a explicação. Num instante, uma mulher quieta de cardigã estava no chão com eles. No seguinte, desmontara 4 atacantes armados com eficiência que indicava milhares de horas de treinamento especializado. Ren se moveu com precisão mecânica, garantindo as armas e verificando os agressores no chão. Quando falou, sua voz havia se transformado. Firme, segura, usando terminologia tática que nenhuma paisagista conheceria. "Garanta essa arma", ordenou a um funcionário atônito, o mais próximo do fuzil caído de Kestrel. Quando o homem apenas encarou, a voz de Ren afiou. "Agora! Boca do cano para baixo, dedo fora do gatilho." Ela se ajoelhou ao lado de Tyrell, cujo ferimento de bala sangrava de forma contínua. Da bolsa carteiro, extraiu o que parecia um kit simples de primeiros socorros, mas que continha suprimentos médicos especializados. Aplicou um agente hemostático no ferimento com eficiência treinada. "Faça pressão aqui e aqui", instruiu outro funcionário que se aproximara cautelosamente para ajudar. "Artérias radiais íntegras, mas ele vai precisar de cirurgia na articulação." O gerente do banco observava, incrédulo, agarrado à borda da mesa. "Quem é você?" Ren não respondeu. Passou a imobilizar Decker, prendendo os pulsos com abraçadeiras com a facilidade de quem faz aquilo rotineiramente, apesar do ombro deslocado dele. Ao mudar de posição, a manga subiu um pouco, revelando parte de uma tatuagem no antebraço. Não uma tatuagem comum, mas algo mais específico. O emblema de uma equipe de Navy SEAL de elite, tida como dissolvida anos atrás. As sirenes se aproximavam, crescendo de volume. Um lampejo de conflito cruzou o rosto de Ren. Não era medo dos assaltantes, nem preocupação com a polícia. Era relutância pelo que viria a seguir. A vida que ela construíra com cuidado estava prestes a se desfazer por completo. "Todos bem?" perguntou, modulando a voz para algo mais civil, embora não conseguisse alcançar a doçura que antes fingira. O olhar varreu o ambiente, avaliando cada refém com a eficiência clínica de quem faz triagem em campo de batalha. A mãe abraçava o filho agora mais calmo, fitando Ren com mistura de gratidão e medo. "Você salvou meu bebê", sussurrou. O senhor do coração sentara apoiado no balcão. "Onde aprendeu a se mover assim, mocinha?" Ren não respondeu. Em vez disso, inspecionou metódica cada assaltante subjugado, garantindo que nenhum representasse nova ameaça. Ao chegar a Vance, viu que ele recuperava a função motora. Os olhos, sob a máscara, estavam cheios de fúria. "Você!" rosnou ele quase inaudível. Algo passou entre os dois. Reconhecimento, talvez. Parecia que Vance diria mais, mas viaturas derraparam do lado de fora, luzes azuis e vermelhas tingindo o interior do banco. "Mãos ao alto! Polícia!" Oficiais inundaram a entrada, armas em punho. A confusão era evidente ao se depararem com uma ameaça já neutralizada e um saguão cheio de reféns em choque. "Armas no chão! Todos no chão!" gritou o líder. Ren obedeceu de imediato, assumindo posição de rendição com facilidade treinada. 4 suspeitos contidos, relatou com calma. 1 com ferimento por arma de fogo no ombro, 1 com luxação no ombro, 2 com lesões leves. Nenhuma baixa civil. Os policiais trocaram olhares confusos diante da linguagem precisa e da avaliação. 2 avançaram com cautela para verificar os assaltantes, enquanto outros começaram a separar reféns para depoimentos. "Foi você quem fez isso?" perguntou incrédulo um dos agentes. Ren fez um aceno curto de cabeça. "Senhora, vou precisar que venha comigo", disse ele, ajudando-a a se levantar, mantendo o protocolo apesar da evidente perplexidade. Enquanto a conduziam para a saída, outros reféns começaram a falar ao mesmo tempo. "Ela salvou todos nós", chamou o senhor idoso.
Moveu-se como nada que eu já tenha visto, acrescentou outra testemunha. Essa mulher é uma heroína, afirmou a mãe, firme, abraçando a criança. Do lado de fora, chegavam mais viaturas, ambulâncias e as primeiras vans de imprensa. A expressão de Wren se contraiu ao ver as câmeras. O anonimato mantido com tanto cuidado por anos evaporava a cada minuto. Um detetive se aproximou, bloco de notas em mãos. Senhora, preciso do seu relato sobre o que aconteceu aqui. Wren assentiu. A postura militar reta apesar das roupas civis. Claro. Seu nome para o registro? Ela hesitou e respondeu com resignação. Wren Ashford. Ocupação: paisagista. A caneta do detetive parou. Ele ergueu os olhos, cético. E a senhora derrubou 4 suspeitos armados sozinha. Reagia a uma ameaça iminente contra uma criança. Respondeu Wren com cuidado. Tenho algum treinamento. Algum treinamento, repetiu o detetive sarcástico. Senhora, passei 12 anos na SWAT. O que estou ouvindo lá dentro não é algum treinamento. A conversa foi interrompida pela chegada de paramédicos empurrando Tyrell para a ambulância. Tiraram a máscara dele, revelando um homem de traços duros na casa dos 30. Ao passar por Wren, seus olhares se cruzaram brevemente. Ao contrário de Vance, não havia reconhecimento no olhar de Tyrell, apenas ódio frio. Veículos sem identificação começaram a chegar e homens e mulheres de terno desembarcaram, movendo-se com o inconfundível porte de agentes federais. Uma mulher de expressão pétrea e olhos afiados veio direto na direção de Wren e do detetive. Detetive, preciso falar com a senhorita Ashford, disse, exibindo credenciais. O detetive examinou o documento. FBI. Isto é um assunto local. Não mais. A firmeza da agente não deixava margem a debate. Ela se voltou para Wren. Precisamos conversar. A expressão de Wren permaneceu cuidadosamente neutra, mas algo cintilou em seus olhos. Resignação, talvez. O peso de um passado que tentara deixar para trás assentando de volta nos ombros. Dentro do banco, peritos fotográficos registravam a cena. Um deles se deteve numa mancha de sangue no piso, ao lado da bolsa carteiro descartada de Wren. O zíper se abrira, revelando vislumbres de itens que uma paisagista comum não carregaria. Suprimentos médicos especializados, uma multiferramenta tática e a borda de uma Challenge Coin militar, parcialmente visível sob outros objetos. Perto da entrada, o oficial Phelps prestava seu depoimento. Nunca vi alguém se mover daquele jeito, disse balançando a cabeça, incrédulo. 20 anos no serviço e nada parecido. Era como se ela soubesse exatamente o que fazer, como se já tivesse feito aquilo umas 100 vezes. Enquanto isso, os reféns eram entrevistados um a um. Seus relatos convergiam para a mesma narrativa incrível. Uma mulher aparentemente comum transformara-se diante de seus olhos em algo extraordinário. As descrições variavam em detalhes, mas concordavam no essencial. Os movimentos dela foram precisos, controlados e devastadoramente eficazes. Ela não hesitou, não entrou em pânico. Simplesmente agiu com um nível de habilidade que parecia impossível. A máscara da normalidade havia caído por completo. Restava a pergunta: quem exatamente era Wren Ashford? 2 horas após o assalto frustrado, a Eastern Shore Credit Union havia se transformado em um centro de operações policiais. Peritos coletavam evidências enquanto detetives entrevistavam testemunhas. A sala de reuniões do banco fora convertida em central de comando, com representantes de múltiplas agências coordenando a resposta ao que claramente deixara de ser um simples roubo. Wren estava sozinha no escritório do gerente, um copo de café intocado sobre a mesa. Alguém lhe lançara uma manta de choque sobre os ombros, claramente desnecessária, mas ela não se deu ao trabalho de tirar. Pelas paredes de vidro, via o alvoroço da investigação. Policiais comparando anotações,
evidências sendo catalogadas, testemunhas prestando depoimento. Muitos lançavam olhares em sua direção enquanto falavam, com expressões que iam da curiosidade ao assombro. A porta se abriu e o detetive Hollis entrou, bloco de notas em mãos. Ele a entrevistava quando os federais chegaram. Senhorita Ashford, só mais algumas perguntas para encerrar meu relatório. Começou, mas foi interrompido pela chegada da agente Inara Nazar, que voltou a exibir suas credenciais. Detetive, preciso da sala, disse ela, num tom que deixava claro não se tratar de um pedido. Hollis franziu o senho. Isto ainda é uma investigação ativa sob jurisdição local. Nazar lhe entregou um documento. Não é mais. O caso foi elevado por implicações de segurança nacional. Hollis percorreu o papel com os olhos, o senho se aprofundando. Isso é altamente irregular. Assim como é irregular uma comandante dos Navy SEALs dada como morta derrubar 4 suspeitos armados num banco civil. Retrucou Nazar em voz baixa. A sala, detetive. Após um momento tenso, Hollis assentiu contrariado e saiu, fechando a porta. Nazar sentou-se em frente a Wren, examinando-a com olhar calculista. 8 anos, disse por fim. É há quanto tempo você está oficialmente morta, comandante? A Operação Blackfish deveria ter sido a sua última. Wren sustentou o olhar. Foi. E ainda assim, aqui está você, observou Nazar. Bem viva e ainda notavelmente capaz. Tem ideia de quantos cordões precisei puxar para manter seu nome fora dos relatórios iniciais? A mídia já está cercando. Pela janela, Wren via vans de imprensa se acumulando do lado de fora do perímetro policial. Uma repórter falava para a câmera, gesticulando na direção do banco. Mesmo sem áudio, Wren pôde ler a tarja no rodapé. Roubo a banco frustrado por mulher misteriosa. Não vai durar, disse Wren. Alguém vai falar. Sempre falam. Sim, vão, concordou Nazar. Ela abriu uma pasta que trouxera. Wren Ashford, paisagista. Licença comercial emitida há 5 anos neste condado. Antes disso, 3 anos em Seattle. Sob o nome de Maeve Calloway, dona de pet shop. E antes, comandante Ashford, do Naval Special Warfare Development Group, Task Force Blue, especialidade em infiltração e contra-terrorismo. Wren não confirmou nem negou. O que você quer, agente Nazar? Oficialmente, debriefing e avaliar se há implicações de segurança nacional no incidente de hoje. Fechou a pasta. Extraoficialmente, estou curiosa para saber como alguém com o seu conjunto de habilidades foi parar desenhando jardins numa pequena cidade costeira. E por que 4 homens armados com equipamento de nível militar miraram este banco específico no exato dia em que você estava aqui? A expressão de Wren permaneceu neutra, mas algo tremeluziu em seus olhos. Coincidência? Sabemos que coincidência não existe na nossa linha de trabalho, respondeu Nazar. Antes que Wren pudesse replicar, houve um alvoroço do lado de fora. Pelo vidro, viram o senhor idoso a quem Wren ajudara durante o assalto. Ele aparentemente retornara após o depoimento e insistia em falar com alguém. Um policial tentava dissuadi-lo quando ele avistou Wren através da janela do escritório. Sua postura mudou de imediato. Endireitou as costas, quadrou os ombros e prestou uma continência perfeita. Nazar notou a reação quase imperceptível de Wren. Você o conhece? Não, disse Wren, baixinho. Mas acho que ele me conhece. O policial cedeu e permitiu que o idoso se aproximasse. Nazar assentiu, autorizando sua entrada. Senhor, esta área é restrita, começou ela enquanto ele cruzava a porta. Meu nome é Harold Meacham, sargento Moore, Exército dos Estados Unidos, reformado, disse formalmente. Preciso de 1 minuto com a comandante. Nazar ergueu a sobrancelha para Wren, que respondeu com um leve aceno. 3 minutos, disse a agente saindo, mas mantendo-se visível através do vidro. Harold aproximou-se de Wren, os olhos cheios de emoção.
Meu neto morreu em Kandahar. A unidade dele foi extraída por uma equipe SEAL comandada por uma mulher. Nunca nos disseram o nome dela, mas ele conseguiu mandar uma última carta para casa. Escreveu que ela o carregou por 3 quilômetros até o ponto de extração depois que ele foi atingido, mesmo ferida. A voz de Harold vacilou. Disse que ela falou o caminho todo sobre pesca só para mantê-lo consciente. Wren permaneceu calada, o rosto cuidadosamente composto. Ele não voltou para casa, continuou Harold, mas não morreu sozinho naquele deserto. Morreu sabendo que alguém se importou o suficiente para tirá-lo de lá. Ele prestou outra continência impecável. Obrigado, comandante. Ren ergueu-se lentamente, instintivamente retribuindo a continência antes de se conter, o gesto traindo a guerra entre o passado e o presente dentro dela. Baixou a mão, desconfortável. Não sou mais essa pessoa, disse, suave. Você salvou aquela criança hoje, replicou Harold. E me ajudou com o meu coração. Seja lá o que mais você for, é isso que importa. Do lado de fora, outros veteranos entre as testemunhas e socorristas notaram a continência de Harold. Um policial com PIN do Corpo de Fuzileiros Navais, um paramédico com insígnia de médico de combate no alforge. Um a um, ofereceram suas próprias continências solenes através do vidro. Wren ficou imóvel, presa entre a pessoa que tentara ser e aquela que nunca poderia abandonar por completo. Nazar voltou, encerrando o momento. É hora de ir, comandante. Sua identidade não vai permanecer contida por muito tempo. Enquanto se preparavam para sair por uma entrada lateral, Wren viu, num monitor no corredor, uma transmissão ao vivo. A repórter falava à câmera. Fontes confirmam que a mulher que frustrou sozinha o assalto de hoje é a ex-comandante dos Navy SEALs, Wren Ashford, heroína condecorada anteriormente dada como morta em ação. Sua cobertura estava oficialmente comprometida. Uma semana depois, Wren empacotava seu apartamento metodicamente. Cada item era envolvido com cuidado e colocado em caixas rotuladas com uma caligrafia precisa. O espaço que fora seu lar por 5 anos estava sendo sistematicamente desmontado, sem deixar vestígios de sua presença. No laptop, uma reportagem passava em volume baixo. As autoridades continuam investigando o assalto frustrado da semana passada à Eastern Shore Credit Union. Fontes próximas à investigação revelaram ligações entre os 4 suspeitos e uma organização criminosa maior com conexões internacionais. Enquanto isso, a comandante Wren Ashford, a ex-Navy SEAL que impediu o roubo, recusou todos os pedidos de entrevista. O segmento cortou para imagens do banco e depois para uma foto granulada de uma Wren bem mais jovem, em uniforme militar, com o rosto parcialmente obscurecido, conforme o protocolo para operadores especiais. O contraste entre aquela imagem e a paisagista que vivera discretamente entre civis por anos era gritante. Uma batida na porta interrompeu sua arrumação. Wren aproximou-se com cautela, checando o olho mágico antes de abrir. A agente Nazar, com uma pasta em mãos. Planejando desaparecer de novo? Perguntou Nazar, lançando um olhar às caixas. Esse sempre foi o plano de contingência, respondeu Wren, deixando a agente entrar. Nova identidade, novo lugar, novo começo. Nazar percorreu o apartamento pela vista. Cansativo ficar correndo, não é? Wren não respondeu. Apenas fechou a porta e voltou a empacotar uma caixa de livros. O que você quer, Inara? Nazar pousou a pasta no balcão da cozinha. Eles não eram ladrões comuns de banco, Wren. Eram mercenários, ex-forças especiais. O timing, os métodos, o equipamento. Achamos que o alvo era você. As mãos de Wren congelaram por um instante, antes de retomarem a tarefa. Isso não é possível. Ninguém sabia que eu estava aqui. Alguém sabia. Nazar abriu a pasta revelando fotos de vigilância. Identificamos Vance. O nome verdadeiro é Marcus Dodson,
ex-Delta. Vem trabalhando como contratado para uma empresa militar privada chamada Artemis Global. Nunca ouvi falar. É nova, mas a lista de clientes não. Vários têm conexões com operações em que você esteve envolvida, especialmente na Chechênia e no Iêmen. Ren ergueu o olhar, cortante. Esses arquivos eram classificados no mais alto nível. E ainda assim, de algum modo, sabiam exatamente onde encontrar você, pontuou Nazar. A questão é, por que agora? Depois de 8 anos achando que você estava morta, por que vir atrás de você? Ren abandonou a arrumação e foi examinar a pasta mais de perto. O que você está sugerindo? Que fugir pode não resolver seu problema desta vez, disse Nazar. O mundo ainda precisa de pessoas como você, queira ou não ser encontrada. E agora, encontraram. Ren olhou a pasta, depois as caixas. A representação visível de 2 escolhas impossíveis: correr de novo rumo ao anonimato ou retornar ao mundo que tanto se esforçara para deixar para trás. Eu deixei aquela vida por um motivo, Inara. Eu sei, Nazar assentiu. Mas às vezes a vida que escolhemos não é a que nos cabe. Lá fora, uma buzina soou. O caminhão de mudanças que Ren contratara chegava para levar seus pertences ao depósito até que ela definisse um novo destino. Já tinha garantido uma nova identidade e providenciado novos documentos. A infraestrutura do desaparecimento estava em marcha. Exatamente o que você está oferecendo? Perguntou Ren, cautelosa. Uma terceira opção, disse Nazar. Nem correr, nem voltar ao serviço ativo. Consultoria. Sua expertise, nos seus termos. Os olhos de Ren estreitaram, céticos. E, em troca? Proteção. Recursos para descobrir quem a expôs e por que querem você morta. A chance de parar de olhar por cima do ombro. A proposta ficou no ar. Após um momento, Ren foi até a mesa e pegou um cartão de visitas. Ashford Landscape Design, em fonte simples e elegante. Ao lado, uma fotografia gasta que ela estava prestes a guardar. Uma equipe SEAL, com os rostos taticamente ocultos, exceto por uma Ren mais jovem, ereta entre eles, com a sombra de um sorriso. 5 anos desenhando jardins, disse ela, em voz baixa. Eu era boa nisso. Eu ajudava coisas a crescerem, em vez de destruí-las. Você ainda pode ter isso, afirmou Nazar. Mas primeiro, precisamos lidar com as pessoas que estão caçando você. Ren contemplou a fotografia pela última vez e a colocou com cuidado numa caixa. Em seguida, alcançou a pasta que Nazar trouxera.